80% dos investidores brasileiros perdem dinheiro na bolsa porque cometem o mesmo erro fatal, que é colocar todos os ovos na mesma cesta, e quando essa cesta cai, perdem tudo de uma vez só. E hoje eu vou te mostrar por que diversificação é a diferença entre construir riqueza consistente e perder tudo numa única crise, porque existe uma regra de ouro no mundo dos investimentos que diz para nunca colocar mais de 10% do seu patrimônio num único ativo, e quem não segue essa regra está jogando roleta russa com o próprio futuro financeiro. A história mais devastadora que eu vou te contar hoje aconteceu em 2008 durante a crise financeira mundial, quando milhares de investidores perderam literalmente tudo porque tinham concentrado seus investimentos em apenas um tipo de ativo ou numa única empresa. O Carlos, um engenheiro de 45 anos, tinha acumulado R$200 mil ao longo de 15 anos de trabalho e decidiu investir tudo nas ações da Petrobras, porque achava que era um investimento seguro, uma empresa estatal, grande demais para quebrar. Em apenas 2 anos, suas ações perderam 80% do valor e ele ficou com apenas R$40 mil, perdendo R$160 mil porque não diversificou seus investimentos. Do outro lado da história, a Maria, com o mesmo perfil e a mesma quantia para investir, decidiu diversificar seu dinheiro em diferentes tipos de ativos. Colocou R$50 mil em ações de diferentes setores, R$50 mil em títulos do Tesouro, R$50 mil em fundos imobiliários e R$50 mil em fundos internacionais. Durante a mesma crise, ela perdeu dinheiro nas ações, mas ganhou nos títulos do Tesouro que subiram durante a crise. Os fundos imobiliários se mantiveram estáveis e os investimentos internacionais compensaram as perdas locais. No final da crise, ela tinha praticamente o mesmo patrimônio de antes e conseguiu recompor rapidamente as perdas porque sua carteira estava protegida. A primeira regra fundamental da diversificação é nunca concentrar mais de 10% do seu patrimônio numa única ação, mesmo que seja a empresa mais sólida do mundo, porque qualquer empresa pode enfrentar problemas inesperados que derrubem drasticamente o valor das suas ações. A Enron era considerada uma das empresas mais sólidas dos Estados Unidos e foi à falência da noite para o dia. A Lehman Brothers era um dos maiores bancos do mundo e quebrou em 2 semanas. Até mesmo empresas gigantescas como General Electric e IBM já perderam mais de 50% do valor em períodos de crise. Por isso que quando você concentra muito dinheiro numa única ação, você está assumindo um risco desnecessário que pode destruir anos de trabalho e economia em poucos dias. Mesmo que você acredite muito numa empresa, mesmo que você trabalhe nela e conheça o negócio por dentro, mesmo que ela tenha dado ótimos resultados nos últimos anos, nunca aposte mais de 10% do seu patrimônio numa única empresa, porque o mercado financeiro é imprevisível e até as melhores empresas podem enfrentar crises devastadoras. A segunda regra é diversificar entre diferentes setores da economia, porque crises setoriais podem destruir todas as empresas de um mesmo segmento ao mesmo tempo. Se você investe apenas em bancos e o sistema financeiro entra em crise, todas as suas ações vão descer juntas. Se você investe apenas em petróleo e o preço do barril despenca, todas as empresas do setor vão ser afetadas negativamente. Se você investe apenas em tecnologia e estourar uma bolha tech, todo o seu patrimônio vai evaporar simultaneamente. A diversificação setorial significa dividir seus investimentos entre diferentes segmentos como bancos, siderurgia, petróleo, tecnologia, consumo, saúde, educação, energia elétrica, telecomunicações e agronegócio. Dessa forma, quando um setor está em crise, outros setores podem estar em alta e compensar as perdas, criando uma proteção natural contra volatilidades específicas de cada segmento da economia. O ideal é não concentrar mais de 20% do seu patrimônio em ações de um único setor, espalhando os investimentos de forma equilibrada entre pelo menos 5 setores diferentes. A terceira regra é diversificar entre diferentes classes de ativos, não colocando todo o dinheiro apenas em ações, mas distribuindo entre renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, commodities, moedas estrangeiras e até mesmo criptomoedas numa pequena porcentagem. Cada classe de ativo se comporta de forma diferente em diferentes cenários econômicos. Quando a bolsa está caindo, os títulos do tesouro normalmente sobem. Quando a inflação está alta, os fundos imobiliários podem se valorizar. Quando o dólar está subindo, investimentos internacionais ganham valor em reais.
Essa diversificação entre classes de ativos funciona como um sistema de proteção automática da sua carteira, onde as perdas de uma classe são compensadas pelos ganhos de outras classes, reduzindo drasticamente a volatilidade geral dos seus investimentos e protegendo seu patrimônio contra diferentes tipos de crise econômica. Uma carteira bem diversificada deve ter entre 40% e 60% em renda fixa para estabilidade, 20% a 30% em ações para crescimento, 10% a 15% em fundos imobiliários para proteção contra a inflação e 5% a 10% em investimentos internacionais para proteção contra crises locais. A quarta regra é diversificar geograficamente, não concentrando todos os investimentos no Brasil, mas colocando uma parte do patrimônio em mercados internacionais para se proteger contra crises específicas do país. O Brasil já passou por várias crises econômicas devastadoras ao longo da história: hiperinflação nos anos 80 e 90, crise política e econômica em 2002, recessão profunda entre 2014 e 2016, e a cada crise quem tinha dinheiro apenas no Brasil sofreu perdas enormes. Investir internacionalmente não significa necessariamente abrir conta no exterior. Existem várias formas de fazer isso através do mercado brasileiro, como fundos internacionais, ETFs que replicam índices estrangeiros, BDRs, que são recibos de ações estrangeiras negociados na Bolsa Brasileira, e até mesmo dólar e euros que podem ser comprados facilmente através de corretoras nacionais. O importante é ter pelo menos 10% do patrimônio em ativos que não dependam exclusivamente da economia brasileira. A quinta regra é diversificar no tempo através de aportes regulares mensais, não investindo todo o dinheiro de uma vez só, mas distribuindo os investimentos ao longo de vários meses para aproveitar as oscilações do mercado a seu favor. Essa estratégia se chama Dollar Cost Averaging e funciona porque quando você investe sempre o mesmo valor todo mês, você compra mais cotas quando o preço está baixo e menos cotas quando o preço está alto, resultando num preço médio menor ao longo do tempo. Por exemplo, se você tem R$60 mil para investir, em vez de aplicar tudo de uma vez, é melhor investir R$5 mil por mês durante 12 meses, porque se o mercado cair drasticamente no meio do período, você vai conseguir comprar ativos mais baratos nos meses seguintes, compensando as perdas dos primeiros meses. Essa diversificação temporal protege você contra o azar de investir tudo numa única data que pode coincidir com um pico do mercado. Agora deixa eu te contar a história real de dois investidores que começaram a investir na mesma época, mas com estratégias completamente diferentes. O Pedro tinha R$50 mil guardados e decidiu investir tudo de uma vez em janeiro de 2020, poucos dias antes da pandemia derrubar os mercados mundiais. Ele perdeu 40% do patrimônio em poucos dias e entrou em desespero, vendendo tudo no fundo do poço e perdendo R$20 mil definitivamente. Já o Ricardo tinha a mesma quantia e decidiu investir R$4 mil por mês durante 12 meses, começando também em janeiro de 2020. Quando o mercado despencou em março, ele continuou investindo os R$4 mil do mês e comprou ativos muito mais baratos. Quando o mercado despencou novamente em abril, ele comprou ainda mais barato e assim por diante. No final de 2020, enquanto o Pedro tinha perdido R$20 mil, o Ricardo tinha um patrimônio de R$65 mil, 15 mil a mais do que investiu, porque aproveitou as quedas para comprar barato. A sexta regra é rebalancear a carteira periodicamente, pelo menos uma vez por ano, vendendo os ativos que subiram muito e comprando mais dos ativos que caíram, mantendo sempre as proporções ideais entre as diferentes classes de ativos. O rebalanceamento força você a comprar na baixa e vender na alta, que é exatamente o oposto do que a maioria dos investidores faz por impulso emocional, e ao longo do tempo isso pode representar uma diferença significativa na rentabilidade da carteira. Por exemplo, se você planejou ter 60% em renda fixa e 40% em ações, mas depois de um ano as ações subiram muito e agora representam 50% da carteira, você deve vender uma parte das ações e comprar mais renda fixa para voltar à proporção original. Isso parece contraintuitivo, porque você está vendendo o que está subindo, mas na prática, você está realizando lucros e se protegendo contra uma possível correção futura. A sétima e última regra é diversificar entre diferentes estratégias de investimento, não colocando todo o dinheiro em comprar e segurar, mas também fazendo algumas operações de curto prazo,
alguns investimentos em empresas pequenas, com potencial de crescimento, alguns investimentos em dividendos para renda passiva e alguns investimentos especulativos com pequenas quantias. Cada estratégia tem suas vantagens e desvantagens, e a combinação de diferentes abordagens pode otimizar o retorno geral da carteira. Mas cuidado para não confundir diversificação com diluição, porque existe uma diferença entre diversificar inteligentemente e simplesmente espalhar dinheiro em qualquer lugar sem critério. Diversificação inteligente significa escolher ativos que se complementem e se protejam mutuamente, enquanto diluição significa simplesmente dividir o dinheiro em muitos lugares diferentes, sem nenhuma lógica por trás. Uma carteira com 100 ações diferentes não é necessariamente melhor do que uma carteira com 20 ações bem escolhidas e diversificadas. O número ideal de ações numa carteira diversificada fica entre 15 e 30 empresas diferentes, distribuídas entre pelo menos 5 setores diferentes, porque a partir desse ponto, o benefício adicional da diversificação se torna muito pequeno e você pode estar diluindo demais seus investimentos. É melhor conhecer bem 20 empresas e acompanhar seus resultados do que ter 50 empresas na carteira sem saber direito o que cada uma faz. Agora vou te ensinar como montar uma carteira diversificada mesmo com pouco dinheiro, porque muita gente pensa que precisa ter muito dinheiro para diversificar, mas isso não é verdade. Com R$ 1.000 por mês, você já pode montar uma carteira diversificada, usando fundos de investimento, ETFs e investimentos fracionários. Por exemplo, você pode colocar R$ 500 por mês num fundo multimercado que já investe em várias classes de ativos, R$ 200 num ETF que replica o índice Bovespa e já diversifica entre várias empresas, R$ 200 em títulos do Tesouro Direto e R$ 100 em fundos internacionais. Dessa forma, mesmo investindo apenas R$ 1.000 por mês, você já está diversificando entre renda fixa nacional, ações nacionais, investimentos internacionais e estratégias profissionais de gestão, criando uma proteção robusta para seu patrimônio sem precisar de conhecimento técnico avançado ou valores muito altos de investimento. A diversificação não é privilégio de quem tem muito dinheiro, é uma necessidade de qualquer pessoa que quer proteger e fazer crescer seu patrimônio. E por falar em proteção do patrimônio, você precisa entender que diversificação não é apenas sobre maximizar retornos, é principalmente sobre minimizar riscos e proteger você contra perdas devastadoras que podem destruir anos de trabalho e economia. É melhor ter um retorno menor, mas consistente ao longo do tempo, do que ter retornos altos seguidos de perdas gigantescas que destroem todo o progresso conquistado. A matemática da diversificação é implacável. Se você perde 50% do seu patrimônio, precisa de 100% de retorno para voltar ao valor original. Se você perde 70%, precisa de mais de 200% de retorno para recuperar. E se você perde 90%, como aconteceu com muitos investidores em 2008, você precisa de 1000% de retorno para voltar ao valor inicial, o que pode levar décadas para acontecer. Por isso que proteger o patrimônio contra grandes perdas é mais importante do que buscar grandes ganhos. E a diversificação é a ferramenta mais poderosa para fazer essa proteção de forma sistemática e consistente. Warren Buffett, o maior investidor da história, sempre disse que a primeira regra do investimento é não perder dinheiro, e a segunda regra é nunca esquecer da primeira regra, e a única forma de seguir essas regras é através de uma diversificação inteligente e disciplinada. Então vamos direto ao ponto. Como você pode implementar uma estratégia de diversificação a partir de hoje mesmo? Primeiro, faça um diagnóstico completo da sua carteira atual e identifique todas as concentrações perigosas que você tem, seja em uma única ação, um único setor, uma única classe de ativo ou apenas investimentos brasileiros. Segundo, defina um plano de diversificação com metas específicas de alocação para cada classe de ativo e cada setor da economia. Terceiro, comece a implementar o plano gradualmente, rebalanceando sua carteira ao longo de alguns meses para evitar custos altos de transação e aproveitar as oscilações do mercado. Quarto, configure aportes mensais automáticos para manter a disciplina de diversificação temporal e evitar a tentação de tentar acertar o timing do mercado. E quinto, revise e rebalanceie sua carteira pelo menos uma vez por ano para manter as proporções ideais entre os diferentes ativos.
Lembra da história do Carlos e da Maria que eu contei no início? A diferença entre perder tudo e manter o patrimônio não foi sorte, não foi timing, não foi conhecimento técnico superior, foi simplesmente seguir a regra básica de não colocar todos os ovos na mesma cesta. A diversificação é a única estratégia gratuita no mercado financeiro. Não custa nada implementar, não exige conhecimento avançado, mas pode ser a diferença entre construir riqueza e perder tudo. A verdade mais importante que você precisa entender é que no mundo dos investimentos, quem sobrevive por mais tempo é quem ganha no final. E quem sobrevive por mais tempo é quem protege o patrimônio contra perdas devastadoras através de diversificação inteligente. Não importa se você tem R$ 1.000 ou R$ 1 milhão para investir, as regras de diversificação são as mesmas e devem ser seguidas religiosamente se você quer construir riqueza sustentável ao longo do tempo. Por isso, pare de procurar a ação milagrosa que vai te fazer rico da noite para o dia. Pare de concentrar todo o seu dinheiro numa única aposta e comece hoje mesmo a construir uma carteira diversificada que vai te proteger contra qualquer crise e te permitir dormir tranquilo sabendo que seu patrimônio está seguro. A diversificação pode parecer chata comparada com apostas arriscadas que prometem retornos mirabolantes, mas é a estratégia mais comprovada da história para construir e manter riqueza ao longo de décadas. Se você chegou até aqui, comente diversificar aqui embaixo para eu saber que você entendeu a importância de não colocar todos os ovos na mesma cesta e que vai implementar uma estratégia de diversificação inteligente na sua carteira de investimentos. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode proteger seu patrimônio e te ajudar a construir riqueza de forma segura e consistente ao longo do tempo. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo onde eu vou te ensinar como montar uma carteira de dividendos que paga renda passiva todo mês.